Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal XYZ da Engenharia, onde nós tratamos de alguns assuntos sobre engenharia, matemática, cálculo, fenômeno dos transportes. E hoje nós vamos falar sobre transformação de unidades. Bem, como que você vai fazer para executar a transformação de metro quadrado para centímetro quadrado, de metro cúbico para centímetro cúbico, tá? De metro cúbico para decímetro cúbico, de metro quadrado para decímetro quadrado. Então eu vou dar uma demonstração para que vocês saibam como fazer na hora de chegar na conversão e não lembrar o valor de metro quadrado para centímetro quadrado. Então tem alguns processos que você tem que passar as bases de unidades que você consegue, não precisa ficar decorando. Ah, você multiplica por 10 para chegar em decímetro, você divide por 10, multiplica ou divide. Então a gente não sabe, né? Vamos usar uma lógica para que você possa gravar essas informações e saiba chegar em qualquer uma das unidades, tá? De metro para centímetro, decímetro, milímetro, FT, pés cúbicos, tá? A partir somente da base inicial. Bem, como assim? Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui 10 centímetros quadrados. Queremos converter esses 10 centímetros quadrados para metro quadrado. Então, é o cálculo de área, né? Bem, eu tenho a base de informação que em 100 centímetros lineares é equivalente a 1 metro linear. Ok? Bem, como que eu vou fazer para converter? Então, sabendo, diante da premissa que 100 centímetros é equivalente a 1 metro, eu vou elevar ele ao quadrado, tá bom? 100 centímetros igual a 1 metro, vou elevar ao quadrado, e como vocês estão vendo aqui nessa primeira etapa, ó, eleva ao quadrado. E aí, utilizo a regra de potência para desenvolver isso aqui, tá bom? Só para relembrar e entender como que se procede aqui. Então eu tenho, por exemplo, 2 aqui, o 2 vai se distribui para A e para B, e uma multiplicação vai ficar B ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado. Do mesmo modo, ó, você tem 100 elevado ao quadrado, tá? E aí vai se distribuir 100 ao quadrado e 1 ao quadrado, centímetro quadrado e metro quadrado, ó. Tá vendo que agora você tem tanto centímetro quanto metro elevado ao quadrado? E é o que você quer, uma razão física desse porte, tá bom? E aí, desenvolvendo, se você desenvolver 100 ao quadrado, eu vou ter aqui 10 mil centímetros quadrados. E aí, então, eu tenho a base de conversão. Não precisa ficar decorando, tá vendo como é fácil? Você não precisa ficar decorando, não, tem que dividir 10, tem que multiplicar por 10. Não, isso não tem muita lógica, entendeu? Então, vocês que são formandos para engenharia ou física, alguém que está assistindo esse canal aqui, tem que utilizar a lógica para poder executar os cálculos, tá bom? Então, vamos continuar aí. Continuando, então, a conversão inicial, que seria de 10 centímetros quadrados para metro quadrado, eu tenho a base que eu fiz agora há pouco aqui atrás, tá? Que está disposta aqui, de 10 mil centímetros quadrados, que é equivalente a 1 metro quadrado, tá? Então a gente já tem essa informação, agora vamos executar a conversão. Logo você tem aqui, ó, vamos separar, eu tenho o valor de 10 centímetros, aqui ó, 10 centímetros quadrados, eu vou colocar ele sobre 1, que é esse valor aqui que eu quero converter para metros. Eu vou colocar sobre 1, separar por tipo um tracinho, né, que a gente vai chamar de barra, ok? E aí, tudo que for igual vão se anular. Por esse motivo, eu coloquei essa igualdade que eu tenho aqui, ó. Essa igualdade que eu tenho aqui, vou destacar uma cor de vermelho. Essa igualdade que eu tenho aqui, eu coloquei ela aqui, ó, neste ponto, tá? Onde eu tenho metro quadrado
na parte de cima e centímetro quadrado na parte de baixo no denominador. Isso vai ficar como se fosse uma multiplicação de fração, tá? Onde essa parte aqui representa uma fração e essa outra parte vermelha representa outra fração, com o numerador na parte de cima, denominador na parte de baixo, numerador na parte de cima, denominador na parte de baixo, tá? Na matemática comum. Então eu vou cortar centímetro, vamos limpar um pouco aqui para conseguir entender. Então eu vou cortar centímetro com centímetro, tá bom? Eliminei o centímetro, faça multiplicação, tá? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então me sobra 10 centímetros vezes metro quadrado, 10 centímetros metro quadrado. E embaixo somente sobrou números, tá? Que você tem as grandezas sendo eliminadas. Esse é o objetivo de você fazer a metodologia da chave. Então você vai ter aqui 10.000 embaixo, tá bom? Então você vai dividir 10 por 10.000, vai acabar ficando com 0,001. Desse modo é bem fácil você executar a metodologia. Vamos para mais um exemplo para você entender agora como que eu vou conseguir tirar a base, tá, do formato linear e conseguir chegar num resultado para fazer a conversão. Então eu parto da premissa que 100 centímetros é equivalente a 1 metro, ok? Eu parto dessa premissa. Desse modo eu vou aplicar dentro desse quadrado roxo aqui as primeiras conversões. Eu quero converter para metro cúbico, tá? Então eu vou colocar aqui 100 centímetros cúbicos elevado ao cubo e aqui 1 metro cúbico elevado ao cubo. Logo desenvolve, tá? Vamos trabalhar com as potências aqui. Vai distribuir a potência para cada membro, para cada fator, né, da multiplicação. E aí ele vai ficar desse modo: 100 ao cubo centímetro cúbico, 1 metro cúbico. Beleza, é somente essa aqui que eu vou utilizar, tá? Eu não vou desenvolver ela aqui. Deixa eu limpar um pouquinho a área aqui. Eu não vou desenvolver ela, deixar ela em formato de potência, porque senão vai dar muito zero aqui, fica meio complicado para entender. Então, tendo a anotação aqui de roxinho, eu vou executar o cálculo da conversão. Vamos pela metodologia das chaves, tá? Então, quero converter 0,5 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Coloco o valor aqui nesse ponto. Aí eu posso subentender que esse valor está sendo dividido por 1, tá? Posso subentender isso. Logo, eu vou colocar a base de conversão que eu quero, tá? Vamos colocar as chaves desse modo. Eu tenho a base de conversão que é 100 ao cubo centímetros cúbicos na parte de cima, que o meu objetivo é criar um centímetro cúbico e desaparecer com 1 metro cúbico, tá? Então isso aqui, para quem não entendeu ainda, eles vêm para cá, tá? Vem pro lado de cá e esse pro lado de cá, ok? Então, desse modo você vai fazer a multiplicação. Deixa eu limpar esse. Desse modo você vai fazer a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. O que está em cima corta com o de baixo, como se fosse um número. E aí você vai ter então somente o que sobrou, 0,5 vezes 100 ao cubo centímetros cúbicos. E aí você tem então este valor da conversão, tá bom? 500.000 centímetros cúbicos com esse dado de equivalência. Então 500.000 centímetros cúbicos é equivalente a 0,5 metros cúbicos. Claro, é uma grandeza enorme. Bem, vamos prosseguir para entender como que eu vou fazer agora para converter decímetro cúbico para centímetro cúbico,
tá? Aliás, centímetro cúbico não, é metro cúbico, tá? Vamos corrigir aqui. Metro cúbico. Vou fazer uma pequena correção. E aí, como é que eu vou fazer? Eu sei que um decímetro é equivalente a 0,1 metro, tá? Ou que 1 metro é equivalente a 10 decímetro. É a mesma coisa, eu posso dizer tanto uma coisa contra a outra. Só que eu acho mais fácil utilizar essa, tá? Então vou dispor dessa informação aqui. Logo depois eu vou elevar elas ao quadrado, tá? Vai ficar então 10 decímetro cúbico igual a 1 decímetro cúbico. Utilizando a regra de potência, como já demonstrado antes, vai distribuir uma potência para cada fator. E aí eu vou acabar ficando com a notação final, que é 100 ao cubo decímetros cúbicos e 1 metro cúbico. Essa é o fator de conversão para conseguir resolver isso aqui, ó, tá? Então vamos continuar. Bem, então de posse dos valores de conversão, eu vou colocar o valor disposto aqui para efetuar a conversão. Podemos imaginar que está sendo dividido por 1, tá? E aí vamos separar por barras. Logo, eu vou colocar os valores compostos no cálculo aqui, tá? Essa parte aqui. E esse 1 metro novamente vem para cá. Entenderam? Bem, eu sei que sim, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vai cortar metro cúbico com metro cúbico, ficando somente com a razão de decímetro cúbico. Tudo que é igual se elimina, e aí multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E aí eu vou ficar com 20 vezes 10 ao cubo. Então, terminando esse valor aqui com 20.000. Ok? Desenvolvendo esse cálculo. Então, pessoal, é desse modo que você faz uma simples maneira de conversão de maneira lógica, sem tem que ficar utilizando uma tabelinha lá que não tem muito raciocínio lógico. Tem só um decoreba, multiplica por 10, divide por 10. Então isso aí você acaba errando na hora que chega uma prova para você fazer algum exercício do tipo. E aí continue seguindo o meu canal, que eu vou estar postando mais dicas sobre esses macetes de engenharia, de conversão, tá? E fenômeno dos transportes logo virá um curso de cálculo integral e diferencial, ou diferencial integral, tá? Abordando cálculo 4, ou seja, o cálculo 2 de faculdades federais, e o cálculo 2 o cálculo 4 de faculdades privadas. Obrigado aí.